Conta de luz segue sem cobrança extra em abril, com a manutenção da bandeira verde pela ANEEL. Mas esse alívio no curto prazo já convive com um sinal de alerta para o segundo semestre. A possível volta do El Niño. Para entender mais sobre o que isso pode significar, eu converso agora com o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente aqui da CNN Brasil. Professor, sempre bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Tudo bom, Débora? Tudo bom a todos? Bom dia, professor. Vamos lá, El Niño, que alguns analistas já prevêem uma formação até muito mais forte dessa vez do que em outros anos. O que isso representa exatamente para o bolso do consumidor? Pelo menos por enquanto, a bandeira verde está mantida. A pergunta que não quer calar é: até quando? Eu tenho brincado com as pessoas, eu digo assim, ó, a gente garante que a bandeira verde vai estar vigente até o final de abril, né? Que foi o que a ANEEL garantiu, né? Que a vigência esse mês é com bandeira verde. Mas existe a perspectiva de que com a chegada do El Niño a gente tenha uma sobrecarga nos reservatórios no seguinte sentido, né? Isso pode fazer com que haja uma redução no volume de chuvas na região central do Brasil, na região sudeste, e também uma temperatura, provoca temperaturas mais elevadas nessa região central, o que faz com que o consumo aumente. Então, essa fase que a gente está passando agora, né, de final de Laninha e entre o El Niño, é uma fase de transição, onde os sistemas climáticos, como o El Niño e o Laninha, eles têm um peso reduzido até a chegada do El Niño, e o que prevalece são fenômenos ou situações mais localizadas. Então, isso torna a previsão um pouco mais difícil. Mas existe a perspectiva, talvez, que a gente consiga manter a bandeira verde ainda para abril, ou no máximo bandeira amarela, mas não se descarta na virada, no segundo semestre, no início do segundo semestre, dependendo da intensidade desse El Niño, que a gente venha a ter bandeira vermelha ainda este ano, no começo do segundo semestre, né? Porque depois, quando chega a partir de outubro, as chuvas retornam e isso faz com que a pressão sobre as hidrelétricas fique reduzida, né? Ou seja, temos bandeira verde agora, ou seja, é um sinal positivo para esse curto prazo, mas para o segundo semestre, então, já temos um sinal de alerta, é isso? Exatamente, porque o El Niño ele vai mudar drasticamente as condições, né? Ele faz com que retorne chuvas no sul, o que é bom para os reservatórios, mas também existe a preocupação de eventos extremos no sul do Brasil, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Reduz a quantidade de chuva no norte e nordeste, mas que eles entram nessa fase agora com os níveis muito altos, então há uma tranquilidade até o final do ano. O que fica realmente, a dúvida é que fica em relação à região central do Brasil, porque nos eventos de El Niño a gente tem ondas de calor e instabilidades nas chuvas, as chuvas ficam muito irregulares. E essa onda de calor, que impede inclusive a entrada de frentes frias do sul do país, né, faz com que essas frentes fiquem represadas no sul, elas podem provocar uma irregularidade na recomposição do nível dos reservatórios, né? Então, essa onda de calor, além de aumentar o consumo, gera instabilidade nas chuvas, e essa é a preocupação que fica para o decorrer desse final do primeiro semestre, né, e o início do segundo semestre, ou seja, essa fase de transição entre o Laninha e o El Niño, que já está prognosticado. Então, a situação, né, para a energia elétrica é, de certa forma, uma incógnita, mas não uma incógnita necessariamente positiva. A gente pode enfrentar dificuldades exatamente nesse período de transição e com a retomada do El Niño. Vamos aguardar então, e tem já tudo isso disponível lá no site, lá no blog do professor. Agradeço você lembrar, porque eu sempre esqueço de citar isso, né? Mas está aqui, tem uma discussão sobre a bandeira verde e essa perspectiva aí para os próximos meses. Obrigada, professor Pedro Cortes, aqui. Sempre muito bom receber você aqui no estúdio, professor. Até mais. Até mais.